Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus, o Cristo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, amém? Eu quero pensar com vocês hoje na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 34, que vai nos dizer assim: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, a nossa vida é um aprendizado. No transcorrer do tempo, nós aprendemos muitas coisas. E esse processo de aprendizado, em algumas circunstâncias, ocasiona o esquecimento daquilo que nós aprendemos. Nós, durante todo o tempo de vida, a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele possui aprendizados. E alguns deles ficam para trás. Esse momento de crise, ele me fez perceber que nós estamos reaprendendo com esse momento de crise. E é justamente sobre esse tema que eu quero compartilhar com você. O que estamos reaprendendo com a crise? A Bíblia vai dizer que, por intermédio do apóstolo Paulo, absolutamente nada é capaz de nos separar de Cristo Jesus, do amor de Jesus Cristo. Nós estávamos separados de Deus devido ao pecado que foi inserido, introduzido na raça humana, na natureza humana, no início no Éden. Mas Jesus Cristo, ele veio dissipar, ele veio apagar essa separação. E por consequência do seu sacrifício, da sua expiação, nada, absolutamente nada, é capaz de nos separar desse amor. Coisa alguma nos afasta de Jesus Cristo. Ou seja perigo, ou seja fome, ou seja espada, porque aquilo que nos liga intimamente, espiritualmente a Jesus Cristo, é o amor que há em nosso coração por sua presença. É a sede que existe no nosso ser por querer mais de Jesus. E o amor que há em nosso coração, a fome e a sede que habita em nossa alma, ela nos concede o suporte para que nós possamos continuar desenvolvendo a nossa caminhada, a nossa busca em Cristo Jesus. Mas é preciso nós nos atentarmos para alguns pontos. E eu quero elencar para vocês 3 coisas que nós estamos reaprendendo com esse momento de crise. E a primeira delas é que nós somos dependentes de Deus. João capítulo 15, verso 5, nos traz um tradicional verso que nos mostra a dependência que temos do Senhor. João vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João está dizendo que nós estamos em Jesus Cristo, estamos ligados a essa videira. Nós somos esses ramos, mas nós só poderemos dar frutos se nós estivermos intimamente ligados naquele que é capaz de produzir frutos em nós.
clássico. Dependência de Deus. A primeira coisa que todos nós estamos tendo a percepção é que somos dependentes de Deus. É um jargão no meio cristão falar sobre dependência de Deus. Mas, irmãos, nesse tempo de crise em particular, nós estamos sentindo na carne, mais do que nunca, o que é ser dependente de Deus. Porque há um vírus exposto à sociedade, ao mundo, e nós estamos lutando contra algo invisível. Nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos. Quem tem nos protegido dos ataques virais é o Senhor. Então, mais do que palavras, mais do que em momentos de culto onde nós derramamos o nosso coração e dizemos a Ele: Senhor, nós somos dependentes de Ti. É no momento de angústia, de tribulação, de dificuldade que fica mais aflorado, que fica perceptível o quanto nós somos dependentes de Deus. A nossa dependência no momento de calmaria, ela vai até aonde as nossas pernas podem caminhar. Dizemos que somos dependentes de Deus, mas nós fazemos os nossos planos. Nós podemos transitar por onde nós queremos ir, quisermos ir. Mas nesse momento de clausura, o sentimento que está efervescendo em nossa alma é de que somos dependentes de Deus. E essa dependência tem extraído lágrimas dos nossos olhos. Então é interessante, porque nós estamos reaprendendo o que significa a palavra dependência. A outra coisa que fica nítido é que nós precisamos de arrependimento. É fácil nós falarmos sobre arrependimento quando tudo vai bem. É fácil nós pregarmos sobre arrependimento. Mas fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós mesmos e manifestar todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados. Se há algo que nós estamos reaprendendo nesse tempo, é que precisamos de arrependimento. E quando eu falo sobre arrependimento, irmãos, eu não quero dizer tão somente o nosso arrependimento constante na condição de servo e discípulos de Jesus. Eu quero falar sobre arrependimento no caráter eclesiástico, no que diz proporcionalmente à Igreja de Jesus Cristo. Vamos excluir aqueles que são ímpios, mesmo entendendo que eles precisam se arrepender. Nós presenciamos há pouco tempo o período do Carnaval. Irmãos, quanta depravação moral, quanta depravação espiritual, o quanto o nome de Jesus Cristo foi posto em xeque, em dúvida, pelas pessoas que estavam organizando o carnaval, pelas escolas de samba.
Precisamos de um arrependimento profundo em nossa nação, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos olhar, primeiramente, para dentro do nosso círculo social cristão. O quanto de doutrina há em nosso meio, longe da doutrina de Cristo Jesus. Quantos ensinamentos que não produzem frutos. Quantas diretrizes de homens. Quantos apelos são feitos nesse tempo dentro de um contexto cristão. Apelo no que diz respeito à prosperidade, apelo no que diz respeito a coisas que são secundárias e não primárias. E essas coisas primárias, elas deveriam tomar ou ser o protagonista do Evangelho, como o mortificar a sua própria vida e viver para Cristo, como o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quantos líderes, quantos pastores, longe, a milhas de distância daquilo que o Senhor gostaria que eles fossem, no que diz respeito a ensinar. O papel do pastor é ensinar, apontar o caminho e estabelecer as doutrinas práticas e objetivas do Evangelho de Jesus Cristo, a mesma doutrina que é ensinada pelos apóstolos. Quando, na verdade, qualquer outra coisa é inserido dentro de um princípio de culto em nosso tempo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que existem princípios que irão regulamentar o culto ao Senhor desde a antiguidade. E essas coisas são inegociáveis. É aquilo que Deus recebe como aceitável, é o verdadeiro incenso sendo queimado, e esse incenso sobe à sua narina ou às suas narinas como cheiro agradável a Ele, ao Senhor. Nós precisamos voltar, nós precisamos de uma reforma, assim como houve há tempos atrás, há muito tempo atrás. Nós precisamos reformar o nosso Evangelho. Nós precisamos peneirar aquilo que não é puro. Nós precisamos voltar às práticas daquilo que é verdadeiro. E isso passa pelo princípio do arrependimento em nosso meio. Porque em 2 Crônicas 7,14 vai dizer um texto que nós já estamos cansados de interagir com ele, de ministrar, de pregar e falar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O princípio de sarar passa necessariamente pelo povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, é tempo de arrependimento sobre a igreja. É tempo de lágrima, é tempo de choro, é tempo de nudez, de expor os nossos pecados, de expor as nossas fragilidades, a começar pela plataforma, a começar pelos que estão à frente conduzindo o povo. Arrependimento. Precisamos nos arrepender para que o Senhor possa sarar a nossa terra, para que o Senhor possa sarar a nossa vida, para que o Senhor sare as nossas congregações. Passamos muito tempo em nossos cultos
saindo de todas as reuniões com a nossa alma cheia, alegre, regozijando de promessas, muitos holofotes, muitas luzes sobre as plataformas, muitas performances, quando na verdade, em todo o momento de culto, em todas as nossas reuniões, nós deveríamos sair completamente quebrantados, arrasados, arrependidos, porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós veremos que não há nada, absolutamente nada que seja de valor. O que nos oferece alguma coisa aceitável a Deus é o fato de sermos novas criaturas. Mas a Bíblia vai dizer que nós fazemos apenas o que devemos fazer porque somos servos inúteis. Quando Paulo diz a respeito de transformação de mente, é justamente isso que nós precisamos ter nesse tempo. A nossa mente precisa ser tocada, a nossa mente precisa ser transformada para que nós entendamos na essência o que significa um culto a Deus e quais são os elementos, os princípios que irão regulamentar esse culto. Amém, irmãos? Então nós vimos que nós estamos reaprendendo algumas coisas nesse momento de crise. Nós estamos reaprendendo a sermos dependentes de Deus. Nós estamos reaprendendo que precisamos de arrependimento. E nós precisamos, e nesse tempo, nós estamos compreendendo que a igreja, ela precisa começar dentro de nossas casas. Lucas, em Atos, no capítulo 5, verso 42, ele vai dizer o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Deus, ele está nesse momento de crise nos mostrando que o nosso lar é a nossa congregação inicial. O nosso lar é um local de nós levantarmos altares a Deus todos os dias, com devocionais, oração, leitura bíblica. E quando nós chegarmos à congregação, na reunião, quando a igreja se une e compõe o corpo de Cristo ali, ajuntada, nós iremos transbordar em louvor e glória, porque nós passamos a semana toda cultuando ao Senhor dentro das nossas casas, levantando altares de adoração dentro dos nossos lares. E quando nós nos unirmos, irmãos, a glória de Jesus irá se manifestar. Jesus Cristo, ele virá ao nosso encontro como o nosso amado, porque nós estamos com uma vida no altar. E esse altar é a nossa casa, é a nossa família, cultuando ao Senhor dia após dia. Então eu quero que você, meu irmão, se encha de esperança e que esse momento de crise, esse tempo de crise, seja um momento de reaprendizado de coisas que são singulares em nossas vidas, coisas que são únicas, que precisamos reaprender, e quando tudo isso passar, nós precisamos colocar em prática para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta que todos nós sairemos dessa mais maduros em Deus, com mais fome, com mais sede, amando mais a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que Jesus esteja nos abençoando e em breve nós estaremos juntos congregando como corpo. E lembrem-se, nada, absolutamente nada é capaz de nos separar de Jesus Cristo. Amém?